A primeira grande despedida após o salto temporal em The Last of Us. O que essa nova conexão entre os infectados pode mudar na história? O Joel realmente mudou sua concepção? Ele vai seguir com a Ellie viagem mesmo? Ou ele simplesmente desiste com tudo isso que vai acontecer? A motivação dele tá diferente da do jogo. Pois é, isso é um pouquinho do que foi o episódio 2 explosivo aí de The Last of Us, que eu vou analisar tudo e explicar aqui. Se você quer saber, só presta atenção aqui, meu querido. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, ao mesmo tempo eu não tô bem, porque eu tenho que falar aqui, episódio 2 só reforçou a capacidade da série The Last of Us de surpreender não só quem nunca assistiu nada, mas até quem sabe de toda a história. Sinceramente sinistro, mas tem muitas outras coisas pra explicar. Quero pedir demais que você clica muito nesse like, explode aí, que é muito importante nesse tipo de vídeo, e se inscreve aí no canal pra você não perder nada. Tem vídeo de detalhes ainda mais pra sair nessa semana. E é o seguinte, episódio 2, Infectado, que é exatamente o episódio pra mostrar o que ficou faltando mostrar no primeiro episódio. Mas ao mesmo tempo preciso dizer, mais um episódio pra comprovar o quanto essa série vai ser mais intensa em tudo. Mais triste, mais horripilante, mais nojenta também, mais tudo. Essa série, todos os tipos de sentimentos e intensidades que poderiam ter na história original do jogo, ela transforma pra maior e maior. Impressionante, nesse ponto a HBO está de parabéns, e de cara o próprio criador do jogo, que também tá por trás da série, tá de parabéns mais ainda por subir mais ainda o seu nível. Obviamente tem que começar falando dessa introdução muito louca na Indonésia, totalmente inesperada, com a origem de tudo que ao mesmo tempo não é a origem de tudo. Basicamente nessa cidade, Jakarta, na Indonésia, a gente já tinha pistas e tudo mais, que é onde começa, e claramente aqui é mais um ponto que eles estendem a história original e enriquecem ela mais ainda, que é o que eles estão fazendo nessa série. Aqui finalmente uma nova perspectiva de impacto ali de tudo começando, só que a perspectiva de alguém que entende. Aqui a gente vê meio que ela mexendo no que seria a paciente zero, só que ao mesmo tempo já quebra a expectativa, mostrando que não é a paciente zero. Só que o interessante é ver aqui o que eu falei lá do primeiro episódio, o quanto essa série humaniza toda essa situação, e por mais que é uma ficção, torna algo mais próximo do que poderia ser na realidade. A gente vê a quebra de toda a confiança dessa pesquisadora, que tinha a confiança de que isso não atinge humanos, mas pelo conhecimento dela a gente consegue ver o desespero. Na cena aí muito forte dela falando, né, que não tem esperança, não tem remédio, não tem cura, não tem nada, e inclusive dando uma proposta extremamente absurda e louca. É tipo pra bombardear tudo, pra explodir tudo, porque é simplesmente algo que, da forma como ela entende dos outros animais que foram infectados, não tem como você melhorar. Isso inclusive que é muito importante pro episódio, que cria aquela vibe leve de dúvida em relação à questão da Ellie, principalmente pra quem nunca viu nada da história. Aquela vibe se ela realmente é imune e tudo mais. E o episódio coloca algo na história pra provar mais ainda a imunidade e a capacidade da Ellie, que é a nova mordida, que já eu vou falar um pouco mais. Voltando aqui na cientista no início, a gente consegue ver alguns detalhes que vão ser importantes pra gente entender mais da história. Por exemplo, a revelação de que isso começou numa fábrica de farinha e grãos, e inclusive, né, tinha uma teoria circulando aí que eu até não comentei, de que no primeiro episódio, aquela senhora do início do apocalipse foi infectada justamente por grãos e tudo mais. A maior parte das pessoas foi infectada sim, e agora se confirma. Pelo fato de que não ter esporos e tudo mais, que é diferente do jogo, finalmente a gente entende uma forma extremamente plausível de como tudo isso infectou todo mundo lá no início. Muito importante esse início aqui, que dá uma profundidade maior no problema, cria mais situações pra gente pensar. Só que aí a gente tem que ir pro outro lado do episódio, que continua a história. Aqui a gente tem uma Ellie tendo que provar o seu lado de início, não estou infectada, enquanto a gente tem Joel e Tess com grandes dúvidas. Não só dúvidas se a menina tá falando a verdade ou não, mas dúvidas também sobre situações de vamos continuar em frente ou não. Os dois aqui soam claramente como um ponto de equilíbrio pro outro, de forma que o Joel aqui, ele começa a aparecer um pouco mais com o jogo, sendo a pessoa desmotivada que não quer seguir em frente, e a Tess é o lado dessa balança que mantém ele firme. Inclusive a situação da Tess nesse episódio é totalmente importante pra mudar o posicionamento do Joel. Essa é literalmente a importância do episódio pra anotar. A importância é mudar o direcionamento, mudar a motivação do Joel e também explicar sobre os infectados. Essa é a importância do episódio. Se não fosse tudo que acontece aqui no episódio, se não fosse, por exemplo, a Tess, o Joel não teria motivação nenhuma pra poder seguir em frente levando a Ellie, porque agora a missão também totalmente muda, né? Só que assim, até a gente chegar nessa conclusão do episódio, a gente ainda tem aquela motivação inicial. O que motiva eles aqui é ainda conseguir a bateria lá pro Joel conseguir chegar no Tony. Joel literalmente não tá nem aí pra ele. Mas claro que quando a gente sai desse primeiro ambiente, a gente tem um dos grandes pontos que eu preciso destacar do episódio,
episódio, que é o ambiente visual. Primeiramente, e muito importante, tenho que destacar o fato deles pularem o que seria essa parte à noite, né, que lá no jogo você joga e tudo mais, tem filtros prédios e tudo mais, pra tratarem de algo de dia, que fica tudo mais bonito e demonstra mais da capacidade deles. É literalmente a HBO, a produção e tudo mais falando. Tamo aqui, ó, o que a gente consegue fazer, ó. Olha aí o que a gente consegue fazer, ó. Ó o CGI. Filho, isso aqui apresenta demais o investimento deles na computação gráfica, porque tratam-se de cenas muito mais difíceis. Eles poderiam muito bem ter pegado e seguido o padrão do jogo, que depois que eles saem lá da zona de quarentena, eles seguem um bom período à noite, apresentam a cidade de início pra gente à noite. Porque todo mundo sabe que em filmes e séries é muito mais fácil você trabalhar com computação gráfica no escuro. Mas aqui eles elevaram o nível de desafio e mostraram o nível que essa série está trabalhando em todos os pontos, o nível alto. E a ambientação tá toda muito parecida, né? Aquele silêncio, aquele negócio, aquela calmaria, tudo que vai gerando aquela expectativa do que tá por vir. Preciso destacar alguns diálogos bem importantes, como por exemplo, quando a Tess pergunta pra Ellie, né, sobre a questão do shopping e tudo mais, quando ela foi mordida, pergunta se ela tava sozinha, e a Ellie já vem mentindo aqui, falando que estava, mostrando que ela não tá preparada pra compartilhar o que realmente aconteceu, escondendo sobre a Riley, né, que a gente vai ficar sabendo mais sobre ela mais pra frente. Claro também que uma característica muito grande desse episódio é que esse é aquele pra você falar, cara, a Ellie tá muito igual ao jogo. Visualmente a gente sabe que a atriz não parece desde o início, mas com o figurino, a forma como ela atua, os diálogos, a forma como ela fica cutucando, a forma como ela brinca, tudo desse episódio. Inclusive pra você que nunca jogou, nunca viu nada do jogo, vai lá só dar uma conferidinha rapidinho em vídeos no YouTube de como é que é o jogo, como é que é a Ellie. E já que a gente tá falando sobre a Ellie, aqui a gente tem um teaser de como vai ser ela em boa parte da série, ela conhecendo sobre o mundo. Só que nessa dela conhecendo sobre o mundo, é legal ela andando e descrevendo os tipos de infectados da forma que ela ouviu falar, os infectados que ficam no escuro, os infectados que fazem barulho, tipo, todas as características dos tipos de graus de infecção, que são os espreitadores, os stalkers, que são os instaladores, que a gente viu bem aqui. E isso, né, é um dos elementos, fora vários outros, como o cenário, que vai gerando aquela ansiedade na gente de ver os infectados como que estão agora, né? Gostei muito da cena dela no hotel, né, tipo, mostrando as experiências que ela tá tendo de algo que ela não presenciou, porque é a menina que nasceu depois do surto. E o importante disso pra gente que assiste é que à medida que a Ellie vai aprendendo com o Joel e Tess ali, com o que ela tá vendo, a gente que assiste também vai aprendendo sobre a forma como funciona a série, inclusive com as novidades, aí que a gente chega num ponto bem importante desse episódio, que é mais uma vez como a série funciona de uma forma preparada. Aqui prepara todo o terreno para o que vai acontecer no final, já tá explicado. A gente vê aqui os vários infectados jogados ali, o grande impacto, mas a Tess explicando sobre a conexão por meio do subsolo. A novidade da série que mostra pra gente que o fungo pode se conectar por quilômetros, tentáculos e tudo mais. Os tendrils que eu tinha contado, né, que a produção falou em entrevista, um elemento que era conceito pra ser usado nos jogos, mas que nos jogos não quiseram usar, e já vou voltar nesse ponto. Aqui a gente também tem uma humanizada na questão da Ellie, na questão da fragilidade dela, que é importante, né, porque uma vez que a gente descobre que ela é imune e tal, facilmente em alguns dá pra criar uma perspectiva de que a pessoa é invencível, e ao mesmo tempo não é. A fala da Tess é importante pra isso, pra dizer que ela pode ser despedaçada também, então ela precisa ainda ser protegida. E aí a gente tem a chegada no ponto que a gente esperou do episódio, né, a chegada no museu, o ponto mais mágico e importante. Se antes tudo tava bonito, agora ficou horroroso, pesado, cenas fortes, intensas. E claro, pra você que assiste, seja que vem do jogo ou que nunca viu nada, fica crescendo mais a expectativa de qualquer canto aqui você vê o infectado. Você já tá assim, ó, esse canto aqui que ele vai virar, vai aparecer, aí não aparece. E quando você já tá desistindo, meu amigo, a vibe aqui é tipo sinistra, porque a forma como os instaladores foram feitos é muito parecida. Visualmente estão perfeitos, estão incríveis, muito convincentes, e os efeitos sonoros do mesmo jeito. Precisa destacar a vibe que é criada aqui, semelhante a uma gameplay de um jogo linear, de que você entra numa sala e não tem como mais voltar pelo desmoronamento lá atrás, então tem essas semelhanças com o jogo, mas ao mesmo tempo a vibe de maior dificuldade. Isso é muito importante. Se tem uma coisa que essa cena dos dois instaladores ali destaca, é o grau de dificuldade que esses bichos estão na série. Estão muito mais difíceis de ser enfrentados
enfrentados do que no jogo. Filho, eles quase morrem, mas não é de ser despedaçado pelos bichos, mas fisicamente, assim, ó, fica fadigado de lutar contra 2 bichos desse. E é importante também no quesito pra não ficar algo maçante. Eles são uma ameaça mesmo e vão durar como ameaça pelo resto da série inteira. Não é que vai ficar fácil, você já vê aí que não tem como ficar fácil, porque literalmente o Joel aqui tá usando poderio militar, é um fuzil militar que tá metendo bala no bicho e demora a matar. Mas claro que eu preciso falar da nova mordida da Ellie, né? Isso aqui é bem importante, porque como eu disse, pra tornar mais convincente o lado da imunidade dela, que o início do episódio com aquela explicação, a introdução de que não tem cura e tudo mais, gera uma dúvida nisso, e tudo isso serve pra te prender mais e, claro, dar mais ênfase na importância da Ellie. E claro que a gente tem a chegada lá no Capitólio, né, que eu preciso destacar, que a gente tem a mudança de toda a rota da história. A descoberta de que os vagalumes que esperavam a Ellie estão mortos, que simplesmente muda tudo, porque a missão criada no primeiro episódio era chegar até aqui, eles já atingiram onde eles tinham que chegar e não tem como a Ellie ser levada pra onde ela precisa ser levada. E é criada uma vibe do que fazer a partir de agora, só que antes de pensar no que fazer a partir de agora, a gente tem que falar do ponto da Tess, a revelação da mordida dela, que ela foi infectada, e aqui é o que eu tava dizendo, o ponto que faltava pra motivação do Joel mudar, o ponto que faltava pra mudar a perspectiva dele, de que a Ellie é real, tirar toda essa dúvida, a questão de que ela foi mordida antes, não aconteceu nada, a questão de que ela foi mordida agora, mais ou menos num momento bem parecido com a Tess junto ali, e a dela tá bem de boa, a da Tess já tá muito pior. A cena transmite a interpretação pra gente com a atuação muito boa, o olhar dela é do tipo, é real, Joel, é real, que é o máximo que dá pra fazer pra ele entender que isso, ele precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Mas aí tudo fica mais interessante porque é aquilo que eu tava dizendo antes, eles fazem a mesma coisa que o jogo, só que de uma forma diferente. Eles mudam todo esse momento de como a Tess morre pra explicar coisas novas e mostrar a gravidade dessas coisas novas. Tinham explicado sobre a conexão deles, que em alguns lugares podem estar conectados por quilômetros ali por baixo da terra. Se ativam ali, se acordam ali, ele pode chamar a atenção de outros que estão bem distantes. Como eu disse, na série a gente não tem os esporos, justamente pra tornar tudo mais real, porque os esporos em um mundo mais real como esse ia obrigar todo mundo a ficar com máscara de gás o tempo inteiro. Já esses tentáculos aí não, mas ao mesmo tempo trazem uma dificuldade tão grande quanto os esporos. E essa cena de como a Tess morre é pra provar o quão perigoso é isso. No jogo, pra quem não sabe ou quem não se lembra, basicamente a Tess também fica pra trás pra poder atrasar e eles possam ganhar tempo ali, mas é por conta dos soldados que chegam ali pra poder pegar eles, é simplesmente pra ganhar tempo e ela morrer pra esse soldado. Aqui ela pra ela ganhar tempo explodindo os zumbis pra ser algo maior, mais monumental, do mesmo jeito que eu falei lá no primeiro episódio, sobre a cena do avião explodindo lá, que não tem no jogo como motivação pro carro capotar. É tudo maior, é tudo mais chamativo, né? E isso aqui é completamente mais chamativo, visceral é a palavra. Literalmente o beijo extremamente agoniante e assim, de chamar a atenção até de quem já sabe da história, que isso que não tem no jogo. Um beijo de um infectado, que eu já vi que tá dando polêmica, porque as pessoas não conseguem interpretar da forma correta. Tem muita gente já dizendo, ah, ridículo, aí colocando infectado pra poder dar beijo e tudo mais, aí já tá criando coisa nada a ver. Essa não é a questão de colocar o infectado pra dar beijo, isso aqui é só a forma como a gente interpreta porque é parecido com um beijo. Isso aqui é basicamente uma das formas de se passar o fungo, eles não fizeram isso só pra essa cena, pra ser lindo pra Tess. Isso significa que eles fizeram isso com outras pessoas, e um dos pontos bem mais assustadores da série em relação ao jogo é esse negócio saindo da boca da pessoa, desde o primeiro episódio com a senhorinha. E a gente tem a explosão, que nos deixa com os dois principais. Que agora que a gente resolveu esse ponto, a gente pode realmente pensar no pós. E agora? Acabou essa missão aí? O que vai acontecer? E esse episódio deixa o suspense, né? Como será que o Joel tá indo embora, tá voltando, abandonou mesmo? Ou ele realmente tá motivado e vai seguir em frente pra tentar levar ele pra um outro lugar, pro oeste, onde ela tem que ser levada? É a dúvida que fica do final pra prender a gente ficar curioso pro próximo episódio. Mas eu preciso dizer, é o episódio que faz o dever de casa que foi cobrado no primeiro episódio. A explicação sobre os infectados, o foco nos infectados, a gravidade dos infectados e surpreendendo todo mundo, que é o que essa série vai continuar fazendo até o final da primeira temporada, episódio 9, com certeza. Aqui já ficou de cara. Isso que eu acho incrível, porque como eu disse, eu sou muito a favor de surpreender e não ficar tudo igual, 100% igual,
E por uma das primeiras vezes a gente tá vendo uma produção manter o equilíbrio entre ficar extremamente fiel à obra original e ao mesmo tempo conseguir surpreender. Isso é muito difícil de se fazer e eles estão cumprindo acima da expectativa esse ponto. Enfim, eu quero que você coloque nos comentários sua opinião sobre esse episódio, o que você achou, qual que é a sua expectativa pro próximo. Já vou analisar novas prévias, contar mais detalhes que vocês podem não ter percebido, então já fica colado aqui no canal, já deixa esse like, se inscreve aí se você não é inscrito pra você não perder nada, e logo eu tô de volta. No mais é isso aí, um abraço, fui!